Olá, amigos, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam por que é que eu fui entrar na medicina integrativa. Bem, eu sou ortopedista de formação e há cerca de 9 anos atrás, eu estava com um quadro clínico bem complicado. Eu era uma pessoa extremamente cansada, não tinha disposição para fazer absolutamente nada. Eu acordava pela manhã como despertador, né? Durante a semana, entrava às 7 horas no trabalho, então 6 horas da manhã eu estava acordado, mas acordava com despertador, colocava ali umas 3, 4 sonecas, ia para o trabalho e todo sinal eu cochilava literalmente, acordava com os carros buzinando atrás. Chegava no trabalho, atendia os pacientes que tinha para atender, colocava o despertador no relógio, no celular, para 10 minutos. Me deitava na maca 10 minutos e aquele despertador tocava, eu ia atender os outros pacientes e colocava mais 10 minutos, e isso durante o dia, fazia isso umas 4, 5 vezes durante o dia. Não dormia durante o dia, tinha essas sonecas de 10 minutos, umas 4, 5 vezes por dia. À noite, chegava em casa, ainda conseguia fazer alguma atividade física, ia para musculação ou ia jogar. E de noite tinha insônia. Ia dormir geralmente 2, 3 horas da manhã. Eu tomava nessa época uns 2 ou 3 remédios para dormir, em doses altíssimas. E me acordava nesse horário, 6 horas da manhã. Ou seja, eu tinha em torno de 3, 4 horas de sono noturno e mais uns 40 minutos de sono por dia. Ou seja, eu dormia no máximo entre 4 e 5 horas por dia, né? E quando dormia à noite, o meu sono era totalmente entrecortado. Eu não tinha um sono pesado, não tinha um sono reparador, me acordava ainda várias vezes durante a noite. Fora esse quadro de cansaço extremo durante o dia, dificuldade para dormir de noite, no final de semana, eu procurava compensar tudo isso. Então, no final de semana, eu me levantava, apesar de acordar mais cedo, mas eu só conseguia me levantar da cama meio-dia. Almoçava e ia me deitar novamente. Isso no sábado e no domingo. Ou seja, era uma situação bem ruim, né? De falta extrema de disposição. Fora isso, eu tinha muitas dores articulares. Tinha mal-estar, tinha uma sensação febril. E procurei nessa época vários médicos. Fui em endocrinologistas, fui em reumatologistas, fui em gastroenterologistas, fui em infectologistas, fui a psiquiatras, e todos olhavam meus exames e diziam que eu não tinha nada, que meus exames estavam completamente normais. Alegavam que eu estava assim porque eu trabalhava muito, porque nessa época eu chegava a dar 15 plantões noturnos, fora os plantões que dava durante o dia. E por que isso acontecia? Isso acontecia porque a nossa medicina, a medicina tradicional, a medicina cartesiana, ela não nos prepara para cuidar de pessoas como eu estava. Ela nos prepara para cuidar de doenças. E quando o médico se depara com uma pessoa muito sintomática, mas que não tinha uma doença, que os exames estavam normais, ele simplesmente não sabe o que fazer. Então, fora isso, meu pai também faleceu de uma doença neurodegenerativa, na qual ele tomava cada vez mais medicamentos, em doses maiores, em quantidades maiores, e não tinha melhora nenhuma. Até que ele chegou a falecer. Então, eu pensei, será que é só isso mesmo? Será que a medicina é isso? É um conformismo? Será que essas pessoas não podem ser ajudadas? E comecei a buscar outras fontes de informação. E foi aí que conheci a medicina funcional integrativa, que tem por objetivo tratar a causa das doenças,
fazer a prevenção das doenças através de detecções precoces, de detecções bioquímicas nos nossos exames, antes de que essas alterações ocasionem lesões nas células e nos órgãos e comecem a causar sintomas e causar doenças. Então, ao começar a estudar isso, e ao ver meus exames, eu mesmo analisar meus exames, vi que todos estavam muito ruins. Eu estava com várias deficiências hormonais, meus hormônios estavam todos muito baixos. Eu estava com uma deficiência adrenal, estava com hipotiroidismo subclínico e com uma desbiose intensa intestinal. Então comecei a fazer o meu próprio tratamento. E hoje em dia eu estou bem. Hoje em dia eu acordo bem, eu não preciso de despertador para acordar, seja na semana ou no final de semana. Tenho disposição para fazer atividade física, para fazer minhas atividades. Fora isso, nessa época, eu também cheguei a tomar 3 medicamentos para controlar minha pressão alta. E não controlava, não. A minha pressão, quando estava boa, era 16/10, 160/100. E hoje em dia eu não tomo medicamentos para controlar a pressão. Então, por isso que eu escolhi a medicina integrativa. Não que a medicina integrativa e funcional, ela exclua a medicina tradicional cartesiana. Na verdade, elas são complementares. Quando a pessoa está doente, e sempre existirão pessoas doentes, essa pessoa, muitas vezes, vai ter que procurar um especialista naquela doença. Mas se a pessoa está procurando a manutenção da sua saúde, fazer uma prevenção e procurar a causa da sua doença e tratar através de uma forma natural, fornecendo ao seu corpo o que ele está precisando, os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, os hormônios que estão deficientes ou insuficientes, aí sim deve procurar um médico da medicina funcional e integrativa. Um grande abraço a todos, espero ter ajudado a vocês com essas informações.